Boa tarde a todos, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Fenômenos de Transporte 2, do curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado de Santa Catarina. A aula de hoje, que consiste na aula 2 da nossa disciplina, tratará sobre os mecanismos de transferência de calor e também as formas de medição de temperatura. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje revendo alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento do conteúdo a ser abordado. Primeiro, vamos definir a temperatura. Pessoal, a temperatura nada mais é do que a força motriz para as trocas de calor, né? Ou seja, a diferença de temperatura vai ser a força motriz para que um sistema troque calor com sua vizinhança. E a temperatura, ela é também conhecida como o grau de agitação de moléculas. A partir da temperatura também a gente consegue definir o que é o equilíbrio térmico. A temperatura, como nós já vimos na aula passada, assim como diversas outras propriedades, é uma propriedade intensiva. O que isso significa? A temperatura não depende da quantidade de matéria no sistema, ou seja, ela não depende da massa ou do volume do sistema. Ela é uma propriedade, portanto, intensiva. Ainda, pessoal, a temperatura é algo oriunda de uma percepção sensorial, né? Ou seja, ela é uma propriedade que a gente consegue ter uma percepção sensorial acerca da sua grandeza, da sua ordem de grandeza. Nós conseguimos definir o que é quente e o que é frio. E essa percepção sensorial também talvez tenha sido a origem, né, para que se estudasse a diferença de temperatura e seu efeito na transferência de calor. Revendo, então, a lei zero da termodinâmica, né, onde necessariamente o fluxo de calor vai ser proveniente de um corpo quente para um corpo frio, e se esses dois corpos, ao final dessa transferência de calor, atingirem um equilíbrio, ou seja, um equilíbrio térmico definido por uma igualdade de temperatura, e outro corpo for inserido entre meio ou entre contato com esses dois corpos, necessariamente a gente diz que esse terceiro corpo também está em equilíbrio com os dois outros corpos que atingiram o equilíbrio térmico. E esse terceiro corpo, pessoal, também é conhecido como um termômetro. A partir da temperatura, né, a gente consegue medir diversas outras propriedades termodinâmicas, como pressão, volume e número de moles, através de alguns equacionamentos realizados por alguns cientistas. Então, eu mencionei para vocês isso na aula passada, né, que a termodinâmica consegue relacionar algumas propriedades macroscópicas do sistema. Então, conhecendo a temperatura de um sistema e mais alguma propriedade, a gente consegue determinar uma terceira propriedade através de algumas leis propostas por cientistas. Então, a primeira lei, a mais conhecida em relação a essa determinação de propriedades macroscópicas, é a lei dos gases ideais, formulada por Clapeyron. Então, a lei dos gases ideais, ela vai aproximar todo o sistema gasoso a um gás ideal. O gás ideal seria um gás a baixa pressão, a baixíssima pressão. Nessa lei, então, nós temos que a pressão vezes o volume é igual ao produto do número de moles de uma constante R, né, que é uma constante que pode ser dada em diversas unidades, e vezes a temperatura. Então, através do conhecimento, por exemplo, de 4 variáveis, a gente consegue determinar a quinta variável. Além da equação de Clapeyron, a gente tem outros cientistas que desenvolveram outras equações oriundas dessa equação do gás ideal. Por exemplo, Gay-Lussac desenvolve uma equação para um sistema em pressão constante. Para um sistema em pressão constante, a gente pode dizer que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Similarmente, Charles, que foi outro cientista que estudou, então, essa alteração nas propriedades macroscópicas, variando uma outra propriedade, desenvolve um equacionamento para um sistema a volume constante, onde a pressão 1 sobre a T1 é igual à pressão 2 sobre T2. Então, essas três equações são apenas exemplos de como as propriedades macroscópicas elas conseguem se interlaçar e conseguem ser equacionadas dessa forma, né? Então, sabendo um conjunto de propriedades, nós podemos determinar uma outra propriedade, né? Sem uma ferramenta exclusiva de medição.
Como um exemplo, né, a gente pode dizer que se tivermos em um sistema de pressão constante, nós soubermos o volume 1 de um sistema e a sua temperatura, sabendo o volume 2 desse sistema, considerando que esse sistema então está a pressão constante, nós não precisamos de um termômetro para medir a temperatura 2, nós conseguimos determinar através desse equacionamento, né? Lembrando que a lei dos gases ideais e essas equações derivadas, então, elas são específicas e aplicáveis somente para a condição quando um gás se comporta como um gás ideal. Conforme eu já mencionei para vocês, a lei zero da termodinâmica, nós temos então um terceiro corpo em equilíbrio, há dois corpos em equilíbrio, e esse terceiro corpo pode ser um termômetro. E a partir daí a gente começa a estudar as formas de medição da temperatura. Necessariamente, se ele estiver em equilíbrio, ele precisa estar em equilíbrio, se esses dois estão em equilíbrio, e esse corpo também é conhecido como um termômetro. Vejam, toda vez que nós fizemos uma medição de temperatura através da utilização do termômetro, por exemplo, quando nós vamos medir uma febre com um termômetro de mercúrio, a gente consegue dizer que o termômetro, né, estará em equilíbrio, necessariamente estará em equilíbrio térmico com o nosso corpo. Se ele não estivesse em equilíbrio, não faria sentido nenhum a gente utilizar um termômetro como base e referência para a medição de temperatura. Então, o que é um termômetro e de que forma ele age? Um termômetro é qualquer corpo com pelo menos uma propriedade mensurável conforme a sua temperatura evolui. Então, necessariamente, um termômetro vai relacionar uma propriedade como, por exemplo, uma expansão à variação de temperatura, como é o caso que acontece, então, com os termômetros à base de mercúrio. O que nós temos em um termômetro de mercúrio? Nós temos o bulbo, que vai ser a parte do termômetro sensível à variação de temperatura, e esse bulbo também vai estar ligado a uma substância termométrica, que no caso do termômetro de mercúrio é o próprio mercúrio, né? Então esse bulbo, ele fica diretamente em contato à superfície onde se quer medir a temperatura, e esse termômetro ele possui uma escala termométrica, ou seja, uma escala de temperatura que vai ser proporcional a L. L vai ser uma distância aqui em centímetros. E esse mercúrio aqui dentro, ele está dentro de um tubo capilar interno fino. Como é que acontece a medição da temperatura através de um termômetro de bulbo assim? O comprimento L, né, que é esse comprimento mostrado pela escala, né, ele vai depender da temperatura. Então, o comprimento desse tubo interno capilar fino, onde o mercúrio se expande, dependendo da temperatura, né, a qual ele é sujeito, esse comprimento L vai ser proporcional à temperatura. Então, basicamente, a expansão do mercúrio nesse tubo capilar fino será proporcional à temperatura e assim a gente consegue medir a temperatura, né? Geralmente, pessoal, todos os medidores de temperatura, termômetros, termopares, eles vão relacionar uma propriedade mensurável, né, com a temperatura. Ou seja, no caso do termômetro de bulbo, essa propriedade mensurável vai ser o comprimento, né? Comprimento do tubo adotado, então, pela expansão do mercúrio. E por que é o comprimento e não o volume, né? Se é uma expansão? Porque, pessoal, vejam, a área lateral do tubo capilar, do tubo interno, ela é constante, né? Ela não vai mudar. Então, a única coisa que muda, a variação de volume, nesse caso, vai se expressar em termos de L, que é o comprimento, né? Por essa razão, a gente diz que, então, a temperatura é função dessa expansão que é representada pela variação de comprimento na escala termométrica. Entretanto, para além desses termômetros usuais, né, a gente tem não só termômetros de bulbo, como é o caso dos termômetros de mercúrio, mas até termômetros baseados na radiação, né, como é o caso desses termômetros utilizados para aferição de temperatura em mercado, inclusive agora na pandemia, né? Nós temos outros tipos de medidores de temperatura que são, inclusive, bem mais robustos e bem mais sensíveis a variações mais finas de temperatura. Então, eu trouxe para vocês dois exemplos. Esses exemplos são o termopar e os sensores eletroresistivos. O que são os termopares? Os termopares, eles conseguem relacionar a variação de temperatura com o estabelecimento de um circuito entre dois metais.
Então, o termopar ele é formado por dois metais diferentes, geralmente uma liga de cobre mais constantã. O constantã nada mais é do que uma liga de cobre e níquel. Então, o cobre e o constantã são colocados em contato dentro de um termopar. E quando há uma variação da temperatura, então é estabelecido um circuito elétrico dentro desse termopar e assim esse circuito, né, ele é convertido nessa variação de temperatura, né? Então a força motriz para estabelecimento desse circuito vai ser proporcional, vai ser uma função da temperatura. Os termopares, eles são muito utilizados em equipamentos de controle, mesmo na parte industrial, né? Quando se quer medir uma temperatura de algum silo, de algum tanque, de algum reator, geralmente são geralmente são eles, então, aplicados para essa medição de temperatura. Por outro lado, pessoal, os sensores eletroresistivos, ao invés do estabelecimento de um circuito, né, de condução, nós temos outra propriedade que vai ser uma função de temperatura, e essa propriedade vai ser a resistência elétrica. Então, nesse caso, os sensores eletroresistivos, eles são feitos de uma série de materiais condutores, e a resistência elétrica desses materiais condutores, né, vai ser uma função da temperatura, ou seja, então, quando nós tivermos uma variação de temperatura que pode ser medida por um sensor eletroresistivo, vai haver, então, uma mudança na resistência elétrica, ou seja, você vai quantificar essa resistência elétrica e essa resistência elétrica vai ser convertida, então, a um sinal de temperatura. Então, esses sensores eletroresistivos, eles também são conhecidos como bulbos de resistência. Tá, pessoal? Então, sistemas de instrumentação industrial, né? Quando nós temos sistemas conjuntos para medição da temperatura, para controle, então, de processos industriais, nós temos geralmente essas medições de temperatura mais sensíveis e mais precisas, como são os termopares e os sensores eletroresistivos. Mas a temperatura também ela pode ser medida, né? Pode ser expressa em diferentes escalas. Acredito que isso é uma coisa que vocês já devem ter visto, né, ao longo da vida escolar de vocês. Nós temos 4 principais escalas de temperatura. A Celsius, que é a mais comum aqui no Brasil, Rankine, Kelvin e Fahrenheit. O modelo internacional para medição de temperatura ele define um valor numérico associado a um ponto fixo. E esse ponto fixo é 273,16 Kelvin, que necessariamente é o ponto de 0 graus. Então, a diferença, a partir desse ponto fixo de 273,16 Kelvin, a diferença entre o ponto de gelo, que seria a temperatura na qual a água se solidifica, e o ponto de vapor, aqui tem um erro, né, pessoal? É ponto de vapor, que seria onde a água entra em ebulição, é igual a necessariamente 100 Kelvin. Vejam, pessoal, aqui nós temos uma informação muito importante. A variação em Kelvin sempre vai ser igual à variação em graus, né? O que muda é o ponto de referência. Então, a diferença entre o ponto de gelo e ponto de vapor é igual a 100 Kelvin, que é igual a 100 graus. A mesma coisa se aplica para a escala em graus, né, pessoal? O ponto de vapor da água é 100 graus e o ponto de gelo é 0. Então, nós temos uma diferença de 100 graus entre esses dois pontos. E o zero absoluto, que é o menor zero, então, possível nas escalas de temperatura, seria o menos 273,16 Kelvin, né, pessoal? Que é uma temperatura em escala tipo, seria ainda menor em graus. E essa temperatura é basicamente inalcançável, então, esse zero absoluto. E aqui nós temos a relação entre as escalas de temperatura. Esse slide é muito interessante da gente lembrar, porque a maior parte, né, dos problemas envolvendo transferência de calor podem estar em escalas diferentes de temperatura. Então, pessoal, a temperatura em graus, que é o sistema mais conhecido por nós brasileiros, é igual à temperatura em Kelvin menos 273,15. A temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em Rankine menos 459,67. A temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 da temperatura em graus mais 32. Vejam, pessoal,
aqui nós podemos dizer, né, que a temperatura em Fahrenheit e em grau não apresenta a mesma variação, assim como grau e Kelvin, né? Então aqui nós temos a relação entre todas as temperaturas, né, em formas de fração. A temperatura em graus dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Lembrando que a maior parte dos problemas de transferência de calor a gente estabelece Kelvin como sendo a medida mais padronizada, né, de certa forma. Então, aqui, pessoal, os diferentes pontos de ebulição e solidificação da água em diferentes escalas, né? Na verdade, os pontos de ebulição e solidificação da água, que são os mesmos, né? A não ser que a água esteja em uma mistura, né? Em uma solução com alguma coisa, mas então esses pontos representados em diferentes escalas, né? Escala Kelvin, já mostrei para vocês, uma diferença de 100 Kelvin entre esses dois pontos, né? E escala Celsius também uma diferença de 100. E aqui o zero absoluto representado, né? O zero absoluto seria o zero Kelvin. Então, ele é igual a menos 273,15 graus, que é menos 459 Fahrenheit, né? E seria isso, então, em relação às escalas de temperatura. Agora, pessoal, introduzimos outro conceito importante, que são os mecanismos de transferência de calor. Então, o que é a transferência de calor? A transferência de calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Então, a gente pode dizer que sempre uma transferência de calor vai acontecer devido a uma diferença de temperatura. Então, a diferença de temperatura, esse gradiente, vai ser a força motriz para transferência de calor. Então, essa transferência de calor, ela pode ser medida em quantidade absoluta de energia transferida, né? Em taxa de calor, que é quando nós temos, então, a transferência, a quantidade de energia por segundo, né? Ou por uma unidade de tempo. E também o fluxo de calor, que é quando nós temos uma quantidade de energia por área. Isso também é interessante de vocês lembrarem, né? Para que a gente não se confunda nos nossos cálculos. Eu trouxe essa tabela para vocês para exemplificar exatamente as unidades no sistema internacional de cada uma das formas de medir a transferência de calor. Então, primeiro, pessoal, a quantidade de calor. Na unidade do sistema internacional, a quantidade de calor é sempre medida em joule. Entretanto, a velocidade de transferência de calor, que seria a taxa de calor, conforme eu já mencionei para vocês, é uma quantidade de calor por tempo, que no sistema internacional é medido por joule por segundo, ou então watts, né? Watts, então, é equivalente a joule por segundo. Lembrando aqui nas unidades inglesas, nós temos a utilização de BTU para fazer essas medidas. E o fluxo de calor, pessoal, que é representado por Q, aspas, né? Na verdade, então, ele seria a taxa, né, de calor, que seria a quantidade de calor por tempo, dividido pela área onde esse calor está sendo trocado, né? Então, a medição ela vai ser nas unidades do SI, watts por metro quadrado, ou joule por segundo metro quadrado. A temperatura, pessoal, ela pode ser medida, né, em Kelvin, em graus, Rankine ou Fahrenheit. E essa tabelinha também traz para nós as equações para podermos converter uma escala de temperatura em outra. E o calor, ele pode ser transferido de três formas principais, que são, né, sumarizadas em mecanismos de transferência de calor. O que são essas três formas principais? Acredito que isso também vocês já devem ter visto, né, em algum momento. Essas três formas principais são a condução, a convecção e a radiação. A condução, pessoal, ela acontece, né, através do contato físico entre duas superfícies com diferentes temperaturas, né? Aqui nós temos um exemplo de uma condução através de um sólido ou de um fluido estacionário, né? Então, através de um sólido, se nós tivermos uma diferença, né, de temperatura entre um lado e outro de uma parede, por exemplo, nós vamos ter um fluxo de calor a partir de um mecanismo de transferência de calor chamado condução. Então, a base da condução, pessoal, é o contato físico entre esses dois corpos. Por outro lado, a convecção, ela vai se basear
no mecanismo, então, que exige um movimento de um fluido. E necessariamente a convecção, ela vai ser um mecanismo de transferência de calor de fluidos, né, pessoal? Então, ela vai ser oriunda, então, do contato de uma superfície. Essa superfície pode ser uma superfície sólida com um fluido em movimento. Então, nesse caso, se nós tivermos uma superfície com uma temperatura maior do que a de um fluido que o circunda, como é o caso, por exemplo, da perda de calor, né, de uma casa, por exemplo, imersa, então, num ambiente que tem ar, se a casa estiver numa temperatura maior que o ar lá fora, necessariamente o ar, um fluido que está constantemente em movimento, então vai receber calor desta casa até que se atinja um equilíbrio térmico entre a casa e o ar, né? Onde eles estão na mesma temperatura. E a radiação, por sua vez, pessoal, ela é uma troca líquida de calor por um mecanismo diferente, né, entre duas superfícies. A radiação, então, ela não vai exigir um meio físico, né, para fazer essa transferência de calor. Esse calor ele vai ser transmitido na forma de raios, de partículas ou ondas. Então, a radiação é a única forma de se propagar calor no vácuo, né, onde nós temos uma ausência de meio para fazer essa troca de calor. E o exemplo mais comum da troca de calor por radiação é o aquecimento da Terra pela ação do Sol, né? Nós temos o calor transmitido na forma de ondas de radiação solar, né, que aquece e mantém aquecida a superfície da Terra. E aqui eu trouxe uma forma combinada e bem usual da gente verificar essas três formas, esses três mecanismos de transferência de calor. Geralmente, pessoal, a transferência de calor acontece com mecanismos combinados. Nós não temos como quantificar em processos reais, né, a transferência de calor por um só mecanismo, né? Então, nesse caso, nós temos uma panela fervendo em cima de um fogão, tá, pessoal? Esse fogão, esse fogo, então, ele está muito mais quente do que a panela e muito mais quente do que o ar ambiente, né? Então, necessariamente, esse fogo também, ele vai conseguir transferir calor para o ambiente na forma de radiação, ou seja, de ondas, né, de calor. Então, esse é o mecanismo radiação. Todos os corpos quentes, né, pessoal, que possuem uma energia, eles emitem radiação, como a gente vai ver posteriormente nos próximos slides, né? Eles emitem radiação, perdem calor por radiação, assim como também absorvem calor por radiação. A convecção, nesse caso, ela vai ser representada pelo movimento do conteúdo, né, do fluido que está dentro dessa panela. Vamos imaginar que dentro dessa panela nós temos água fervendo, então existe um movimento desse fluido aqui dentro da panela, e esse movimento vai fazer com que haja transferência de calor entre a superfície da panela, que está diretamente aquecida pelo fogão, para esse fluido, né? O movimento, então, das moléculas vai fazer com que haja essa transferência de calor por convecção. E a condução aqui, pessoal, ela estaria representada, então, pelo aquecimento, né, do pegador da panela, né? Da alça da panela. Então, como essa superfície aqui está quente, né? Se esse material não for um bom isolante, né? Ou seja, não seja um mau condutor de calor, essa alça da panela também vai aquecer, e esse aquecimento vai ser oriundo da condução, tanto das paredes quanto do fluido com as paredes, né, pessoal? Também é uma forma de condução. Outra forma de condução seria a superfície do fogo diretamente com a superfície da panela. Novamente, um conceito mais amplo de condução, né? O calor é conduzido pelo transporte de energia de movimento entre as moléculas adjacentes sem o deslocamento de partículas. Na condução, nós temos necessariamente um contato, mas não temos um movimento. Então, essa condução, muitas vezes ela é confundida, né? E se tem uma visão errônea de que a condução tem que ser sempre entre duas superfícies no mesmo estado físico em contato, mas não necessariamente. Nós podemos ter diferentes estados físicos, né, de uma substância em contato e essa substância, então, estar trocando calor nesses diferentes estados, né?
Então, aqui trouxe 3 exemplos. O primeiro exemplo, então, é uma transferência de calor por condução em uma parede, né? A gente vai estudar muito isso quando nós estudarmos singularmente o mecanismo condução, né? Em uma parede com diferentes temperaturas, temos T1 maior que T2, o direcionamento do fluxo de calor será, né, da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Ainda, pessoal, aqui representei, então, um bebê, né, com vários casacos, porque nós usamos muitos casacos no frio, né? A gente usa muitos casacos no frio para evitar a perda de calor para o ambiente. Então, a gente adiciona camadas, né, para fazer com que o calor dessa superfície quente seja impedida de passar para essa superfície fria. Na verdade, a gente se insere, né, um monte de isolantes para permanecer para fazer com que esse calor seja isolado e assim de forma mais difícil passado para o ambiente. Então, também é uma forma de condução de calor, né? O calor que passaria por essas várias camadas de casaco seria uma forma de calor por condução, né? Estaremos perdendo do nosso corpo para o primeiro casaco para o segundo casaco e assim sucessivamente, porque o nosso corpo está numa temperatura mais alta do que o ambiente. Aqui nós já temos um indício, né, pessoal, de que o aumento da espessura, né, de uma parede, então, vai diminuir de certa forma o fluxo de calor para fora desse sistema. E ainda um exemplo muito usual, né, que seria a transferência de calor por condução entre um chá quente, né, e uma colher imersa nesse chá. Então, essa mudança de temperatura, esse aquecimento da colher se dá pela condução de temperatura, né, do fluido dentro da caneca, né, para essa colher. E quem estudou a condução de calor, como nós quantificamos a quantidade de calor conduzida, né? A gente faz essa quantificação através das equações de taxa de calor. E a pessoa que estudou a quantificação da taxa de calor por condução foi o Jean-Baptiste Fourier, né, que viveu entre 1768 e 1830. Então, ele foi um cientista, pessoal, que estudou como o calor era transferido a partir da condução. Além disso, foi ele quem descobriu o efeito estufa, né, que é o efeito de aquecimento da superfície terrestre, através então dos seus estudos com a condução de calor. E ele também foi a pessoa, né, a quem nós concebemos, né, a descoberta da transformada de Fourier, que é uma ferramenta matemática muito utilizada. Então, pessoal, o Fourier, ele desenvolveu a equação da condução de calor. E é uma das equações que nos demonstra a similaridade entre os fenômenos de transporte, né? No fenômeno de transporte, nós vamos ter uma grandeza, né? Nesse caso, uma quantidade de energia proporcional a um gradiente. Nesse caso, pessoal, o Fourier, ele descobre que a quantidade de calor transferida, ela é proporcional, esse símbolo é proporcional a uma área vezes um gradiente de temperatura. Nesse caso, né, esse gradiente está mostrado apenas, então, num diferencial no eixo x, mas ele pode ser, então, um gradiente nos 3 eixos, né, x, y, z, e nesse caso, então, ele seria representado, né, pelo símbolo gradiente. Então, nesse caso, o Fourier, ele consegue estabelecer essa proporcionalidade, né, entre a quantidade de calor transferida e, né, um gradiente de temperatura, o que vai muito de acordo com a lei zero da termodinâmica, né, pessoal? Vejam como a gente consegue relacionar, né, os fenômenos de transporte com a termodinâmica, né? Nós temos, então, que a lei zero nos mostra que necessariamente, né, a energia é transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? E agora, o Fourier, ele consegue nos mostrar que essa transferência necessariamente é proporcional, né, a esse gradiente. E como é que ele estabelece essa proporcionalidade, né? De que forma ele consegue quantificar essa proporcionalidade? Então, pessoal, ele insere o conceito de condutividade, né? Qx ou Qk, nesse caso, seria a taxa de transferência de calor, né? Que seria a quantidade de calor por uma unidade de tempo. A
seria a área perpendicular à transferência de calor, e o dt dx seria o gradiente de temperatura na direção x. E o que é, então, esse K, né? Essa constante de proporcionalidade, como a gente chama? Então, o K, pessoal, é a condutividade térmica. Por que essa lei, né, de Fourier, ela tem um menos K? Porque necessariamente aqui nós temos uma transferência do mais quente para o mais frio e não o inverso, né? Então, por isso nós temos uma representação do menos K aqui. Então, esse K ele atua como uma constante de proporcionalidade da lei de Fourier e ela, na verdade, ela não é uma constante, né? Porque ela vai variar com a temperatura, né? A condutividade térmica dos materiais varia com a sua temperatura e também varia conforme o tipo de material. Então, ela é uma propriedade intrínseca do material, né? Ela é uma propriedade da natureza do material. E é também uma propriedade de transporte, como assim chamada. Como definição, nós temos que a condutividade térmica é a quantidade de calor transmitida por unidade de tempo através de uma área unitária e uma espessura unitária por unidade de temperatura. Então, no Sistema Internacional de Medidas, né, a unidade da condutividade térmica é watts por metro grau. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês para exemplificar a condutividade térmica de alguns metais, né, líquidos e gases. E aqui a gente tem a definição do que é um material condutor e o que é um material isolante. Então, o material é dito condutor quando ele tem uma condutividade térmica alta, ou seja, ele tem a capacidade de transferir energia na forma de calor por ele mesmo de forma bem intensa, ou seja, de uma forma alta. Materiais condutores, né, são geralmente metais, como por exemplo o cobre e o alumínio. Vejam, eles têm um K, né, a 300 Kelvin, ou seja, uma temperatura fixada de 399, 237, né? Plásticos, por sua vez, vejam, eles têm uma condutividade térmica muito menor, né? Plásticos, no geral, eles são vistos como isolantes térmicos, portanto, né? Isolantes no sentido de que eles não transferem calor, né? Eles não deixam o calor passar por condução, por isso são chamados de isolantes. Os casacos que a gente usa no inverno, né, são materiais isolantes, né? Vejam, pessoal, o ar, então, ele é um péssimo condutor de calor, né? Tem um K muito baixo, né? 0,026 watts por metro Kelvin. Então, o ar, ele é um péssimo condutor de calor. A água já é um condutor de calor melhor do que até os plásticos, né? Mas ainda assim é pequena quando comparada a metais. Então, quando nós queremos superfícies condutoras de calor, né? Se nós temos, então, alguma aplicação de engenharia específica onde nós queremos que haja condução de calor, então os materiais mais utilizados, né, para fazer essa condução de calor são metais como o cobre e o alumínio. E aqui nós iniciamos o equacionamento da condução de calor. Vejam, pessoal, nós tínhamos então a nossa equação proveniente de Fourier, né, onde nós tínhamos uma taxa de calor igual a menos uma constante de proporcionalidade, que nesse caso é a condutividade térmica, vezes uma área, vezes, né, um gradiente de temperatura na direção x. Então, agora, resolvendo, né, essa equação através da separação das variáveis, a gente mantém o dt aqui e passa o dx para o outro lado, né? Passamos também o a, né, que seria referente à área, que estava do lado direito para o lado esquerdo, dividindo o q, né? E então a gente faz a integração dos dois lados, né? Utilizando limites de integração específicos, nesse caso baseados nessa superfície aqui, onde nós temos um fluxo de calor de uma parede, né, que está a temperatura T1 para a temperatura T2, que é uma temperatura menor que T1 necessariamente, e nós temos esse comprimento L, né, por onde o calor é transferido. Essa área, pessoal, é a área proporcional, né, área perpendicular à transferência de calor, que seria esta área aqui, né, desta face aqui.
Então, pessoal, fazendo a integração, a gente pode dizer que o Q e o A não variam com o X, né? Com o comprimento, né? A área aqui não vai variar com o comprimento, nem a quantidade de calor, né? A taxa de calor, por isso que eles saem para fora da integral, né? E aqui nós temos que a constante, considerando, né? Fazendo essa consideração, que a condutividade térmica é independente da temperatura, a gente tem, então, uma integral de dt, de uma temperatura quente para uma temperatura fria. Vejam, pessoal, a partir desse equacionamento que a gente inicia aqui, nós já verificamos uma consideração que geralmente é feita para todos os problemas de transferência de calor. E essa consideração é de que a condutividade térmica é constante com a temperatura, ou seja, ela não muda, né, de acordo com como muda a temperatura. Mas em processos reais, né, a gente vai ver que a condutividade térmica, ela também já foi equacionada através do estudo de diversos cientistas como uma função da temperatura. Então, se tivéssemos a função dK variando com a temperatura aqui, né, aí o K não seria independente da temperatura, nós não colocaríamos ele para fora da integral. Então, vejam, resolvendo essa equação, né, pessoal, essa integral, nós temos que a integral de dx é o próprio x, substituindo, então, os limites de integração L e 0, nós temos L menos 0, né? E aqui, resolvendo, então, a integral de dt é o próprio t, aplicando os limites de integração, nós temos tf menos tq. Vejam, pessoal, aqui então nós temos Qx sobre A, lembrando que o Qx sobre A também pode ser escrito em termos de fluxo, né? Vezes o L. E aqui nós temos uma mudança, nós colocamos TQ menos TF, mudamos o sinal de K, né? Uma convenção matemática. Então, passando a área, né, e o comprimento para o outro lado, nós temos que a condução de calor, né, na direção x, no caso apenas em uma direção, ela pode ser escrita como um produto, né, da condutividade térmica vezes a área perpendicular a essa troca de calor dividido pelo comprimento, né, vezes a diferença entre a temperatura do lado quente menos a temperatura do lado frio. Então, esse seria o equacionamento da condução de calor em uma dimensão, que vai ser utilizado para muitos problemas de transferência de calor envolvendo esse mecanismo. A convecção de calor, pessoal, por sua vez, ela se dá por dois mecanismos principais. A gente já viu que a convecção, ela necessariamente exige o movimento do meio, né, para transferir calor, e essa transferência de calor pode ser realizada através de uma superfície sólida e uma superfície fluida e em movimento, né? Também a convecção pode ser entre duas superfícies fluidas, né? Dois sistemas fluidos, no caso. Então, esses dois mecanismos, eles são decorrentes da transferência de energia devido ao movimento aleatório das moléculas, que seria a difusão, seria algo mais intrínseco do sistema, ou seja, dependente das moléculas, do movimento das moléculas, e também ao movimento global do fluido, né? Necessariamente a gente tem um fluido em movimento para fazer essa transferência, né? E esse movimento do fluido é chamado de advecção. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês para exemplificar a convecção. A convecção forçada, pessoal, é quando nós temos, então, uma máquina, né, fazendo, então, impulsionando uma corrente de ar que passa por uma placa. Essa placa pode estar aquecida e, dessa forma, a placa vai perdendo calor para esse ar que é impulsionado, nesse caso, através de um ventilador, né? E assim se troca calor por convecção, onde o ar vai arrastar calor, né? Vai ser aquecido devido a essa placa aquecida na superfície. Então, pessoal, esse seria um mecanismo de convecção forçada, né? Nós temos uma máquina fazendo esse impulso dessa corrente de ar. Da mesma forma, a convecção forçada poderia ser exemplificada por um tanque, né? Com um impelidor, ou seja, né? Algo que mantivesse a agitação desse tanque.
Nesse caso, o movimento do fluido, né, do material dentro desse tanque, ele é realizado de forma forçada, ou seja, através da atuação de uma máquina, né? Por essa razão, se houver troca de calor entre o fluido e as paredes, no caso, por convecção, essa convecção também será dita forçada, né? Nós temos um impelidor, né? Ou seja, nós temos um trabalho de eixo ali realizado que vai caracterizar essa convecção forçada. A convecção natural, pessoal, é aquela convecção que acontece na superfície da Terra, né? E ela é oriunda, então, de diferentes forças, né? Como, por exemplo, o empuxo e a densidade. Então, na superfície da Terra, nós temos que o ar quente, né? Ele vai sempre subir devido à sua menor densidade. Por ele ser menos denso, ele sobe, e pelo ar frio ser mais denso, ele desce, né? E assim nós temos um ciclo, né? Nós temos então um aquecimento a partir do Sol, né? Através de radiação, nós temos mais um mecanismo de transferência de calor aqui, mas vai haver um aquecimento da superfície, então, das camadas mais perto da crosta terrestre, justamente por causa da convecção, né? E essa convecção vai fazer com que as massas de ar elas se movimentem também, né? Visto que no momento que nós temos um aquecimento de uma massa de ar, ela tende a subir, né? Ou seja, quando um fluido em movimento, que nesse caso é o ar, for aquecido, ele tende a subir, né? Então, fluidos aquecidos tendem a subir, né? O ar aquecido tende a subir, enquanto o ar resfriado tende a descer. Ainda, pessoal, nós podemos verificar a convecção quando nós temos mudança de fase, como é o caso da ebulição e da condensação, né? Na ebulição, nós temos um movimento, né, aqui do fluido, oriundo da sua troca de calor, né? E esse movimento geralmente se inicia por causa do início da mudança de estado, né? Então, nesse caso, nós temos a mudança do estado líquido para um estado vapor, e assim nós temos uma convecção, e essa convecção é oriunda de uma advecção proveniente da transferência da mudança de estado. Da mesma forma, a condensação, né? Condensação seria, então, a mudança de estado, né, gasoso para líquido, como é o que acontece na superfície de um copo, né, gelado. Então, esse ar, né, contendo o vapor da água, em contato com uma superfície mais gelada, então acaba condensando seu vapor, né, transformando ele numa forma de líquida. Então, nesse caso, pessoal, nós temos uma troca de calor sensível e também uma troca de calor latente, né? O calor sensível seria a troca de calor oriunda da diferença de temperatura, né? Ou seja, uma troca de calor sensível, uma água foi aquecida de 50 para 60 graus, e o calor latente, então, ele seria oriundo de uma troca de calor proveniente da mudança de estado físico da matéria, né? Então, o calor latente, a gente diz que ele é muito maior que o calor sensível, né? A quantidade de energia trocada numa transferência de fase, né, de estado físico, é muito maior do que uma transferência de energia para apenas mudar a temperatura. E quem faz esse equacionamento da convecção de calor? Como a gente mensura, né? Como a gente quantifica a convecção de calor? Novamente, através de equações de taxa. Vejam, pessoal, quem estuda a convecção de calor é o Isaac Newton, né? Que viveu entre 1643 e 1727. E assim como ele já fez várias leis da física, ele também contribui para os nossos fenômenos de transferência de calor, né? Ele faz o equacionamento da convecção de calor, né? Então, ele é a figura-chave da revolução científica, né? Ele é, na verdade, um cientista polivalente que faz diversas contribuições na física, na termodinâmica e também na matemática, né? Foi o Newton que desenvolveu o cálculo infinitesimal, que basicamente é a base para todos os nossos cálculos em engenharia, né? A gente faz sempre cálculos infinitesimais. Então, vejam, pessoal, nós temos, então, uma equação da convecção de calor, onde nós temos que a taxa de convecção de calor, a quantidade de calor, nesse caso, não a taxa, é proporcional, né? Igual
um H, que é uma constante, nós vamos ver que é a constante convectiva, vezes uma área, né? Vezes, então, a diferença da temperatura da superfície menos a temperatura infinita, que nesse caso é a temperatura do fluido, né? Então, pessoal, aqui já mostrei para vocês o que é a temperatura do fluido, a temperatura da superfície, e essa área vai ser a área de troca de calor. Vejamos, então, o que é o H. O H é o coeficiente de transferência de calor convectivo. Então, assim como o K é o coeficiente de transferência de calor condutivo, nós temos o H, que é o coeficiente de calor convectivo. De forma geral, ele é dado como a taxa unitária de fluxo de calor para um potencial de temperatura de 1 grau. Então, o H ele é influenciado pela geometria da superfície, ou seja, pela área da superfície, pela natureza do movimento do fluido, lembrando que necessariamente na convecção nós temos um fluido em movimento, nós temos a advecção, né? E também por propriedades termodinâmicas do sistema. Então, o H, pessoal, ele é dado em joule por segundo metro quadrado grau no Sistema Internacional de Medidas. E aqui, novamente, trouxe uma tabela mostrando a ordem de magnitude desses coeficientes de transferência de calor por convecção, tá? Aqui a unidade de medida, antes foi dada em joule, né? Agora já foi dada em watts. Então, watts é joule por segundo, watts por metro quadrado, Kelvin. Vejam, pessoal, agora nós temos diferentes, né? Coeficientes bem diferentes, são bem diferentes em relação à condução. O ar, pessoal, então ele tem na convecção livre, né, ele tem um coeficiente convectivo de 6 a 30 watts por metro quadrado Kelvin. A água em convecção forçada, vejam, ela já tem um coeficiente convectivo muito maior, ou seja, a água ela consegue transferir calor por convecção de forma muito mais intensa e muito mais efetiva do que o ar, né? Vejam, nós temos uma ordem de grandeza de 318 mil watts por metro quadrado Kelvin. E agora, olha só, pessoal, que interessante que nós temos. Quando a água está em ebulição, nós temos um coeficiente de 3.000 a 60.000. E quando nós temos vapor se condensando, ou seja, nós temos o vapor, né, passando do estado gasoso para o estado líquido, nós temos de 6.000 a 120.000. Os maiores coeficientes convectivos estão onde, pessoal? Estão nas trocas, nas mudanças de estado físico. Vejam, a água em ebulição e o vapor se condensando têm os maiores coeficientes convectivos. O que isso nos demonstra, pessoal? Nesse caso, nós temos a troca de calor latente, que nesse caso é a troca de calor oriunda dessa mudança de estado físico. Por essa razão, pessoal, o vapor, né, ele é utilizado em sistemas de engenharia, em sistemas de aquecimento de processos, né, através dos trocadores de calor, né. A maior parte dos aquecimentos realizados num processo, né, as linhas de aquecimento são linhas de vapor, ou seja, nós temos vapor a altíssima temperatura e no momento que esse vapor começa a se condensar, ele consegue trocar calor de forma absurda, ou seja, ele consegue aquecer, por exemplo, um reator, né? Um reator onde em volta nós temos vapor, no caso, né? Como sistema de aquecimento, então, ele consegue prover esse aquecimento absurdo, né, quando comparado a outros fluidos utilizados, justamente pela troca, né, pela mudança de estado físico que acontece com ele. E aqui nós temos, então, uma troca de calor latente ao invés de calor sensível. Então, pessoal, a razão pela qual o vapor é utilizado como fluido de aquecimento é justamente isso, é o alto coeficiente convectivo que ele tem, né? E por essa razão, pela potencialidade de poder transferir calor latente, que é um calor muito maior do que o calor sensível, né? Em escala de quantidade de calor, nós temos que ele é utilizado, então, nos sistemas de aquecimento, né, pessoal? Até mesmo em muitos prédios e muitos sistemas, né, de condomínio que possuem aquecimento central, muitas vezes esse aquecimento central não é a gás, né? Justamente nós temos uma caldeira,
dentro do próprio condomínio. E essa caldeira, então, ela queima um combustível. E a partir da queima desse combustível, que pode ser tanto um gás como um GLP, né? Ou então pode ser a própria madeira ou algum resíduo, né? Que tenha carbonos, né? Que seria o nosso combustível. A partir dessa queima, nós temos a liberação dos gases quentes de combustão. E esses gases, eles vão aquecer uma quantidade de água, né? Ou tubos de água, grandes dutos de água. E esse aquecimento dos dutos de água vai fazer com que a água passe para o seu estado vapor. E assim ela seja distribuída por esses dutos, né, que vão ter que ser canos isolantes para fazer com que esse calor não seja perdido ao longo da tubulação, né? Vai aquecer esses dutos e esses dutos vão ser canalizados para dentro, então, dos apartamentos para os sistemas hidráulicos, né, na verdade não hidráulicos, mas para os sistemas de aquecimento de água dos apartamentos e vai fazer então esse vapor que vai fazer o aquecimento dos chuveiros, das torneiras, né, aquecidas dentro desse apartamento. Então esse só é um dos exemplos, né, os processos industriais, pessoal, todos praticamente indústrias de alimentos, indústrias de plásticos que necessitam então de calor para a realização de alguma reação química, né? Ou para os próprios processos de pasteurização, ou enfim, N processos, toda a transferência de calor, todo o aquecimento realizado na indústria, pessoal, é realizado através de vapor, né? O vapor da água vai ser o que vai conduzir, vai, no caso, transferir calor para determinada aplicação que requer calor. E essa transferência vai ser através da convecção e ele é um bom fluido de convecção, justamente porque tem um grande H, né? Um grande coeficiente convectivo. Por fim, pessoal, nosso último mecanismo de transferência de calor é a radiação de calor. A radiação de calor, conforme eu já mencionei para vocês, é uma transferência de calor através de ondas ou partículas, né, propagadas na velocidade da luz, ou seja, uma velocidade muito grande, e é a única forma de calor que pode ser transferida no vácuo, né? Ela não necessita de um meio material para acontecer. Vejam, pessoal, a radiação é a energia emitida pela matéria que se encontra em uma temperatura não nula. Então, toda matéria que está numa temperatura diferente de uma temperatura nula, ela vai emitir radiação e vai absorver energia na forma de radiação. Então, todos os corpos, né? Todos os materiais que têm uma temperatura necessariamente emitem radiação. E essa emissão, né, de radiação é devido a mudanças nas configurações eletrônicas de átomos e moléculas. Então, vejam, pessoal, nós temos, então, um fenômeno, né, que acontece numa escala atômica, numa escala molecular, que vai originar, então, essa emitividade, essa emissão. Então, nós temos dois exemplos aqui, que seria o aquecimento da Terra, né, a partir da ação do Sol. Esse aquecimento acontece através de raios infravermelhos, né, que é a energia solar, né, que é transmitida para a Terra na forma de radiação, né? Eu acho que esse é o nosso exemplo mais comum quando nós pensamos em transferência de calor por radiação. Ainda, pessoal, aqui eu mostrei para vocês algo que está muito comum nos tempos de hoje, né, nos tempos de pandemia, que seria a aferição da temperatura através desse tipo de termômetro. Vejam, pessoal, esse tipo de termômetro não tem contato físico, né, com o corpo, né, a ter a temperatura aferida, ou seja, tem apenas uma aproximação. Então, a transferência de calor que acontece, né, deste corpo para o termômetro, para que o termômetro meça, né, essa temperatura, é através de radiação. Então, na verdade, o que esse termômetro mede, né, é a radiação, né, a emissão de calor, no caso deste corpo, e transforma isso em uma escala de temperatura. E quem é que estudou a radiação de calor? Como a gente quantifica a radiação de calor? Assim como a condução e a convecção, nós quantificamos a radiação de calor através de equações de taxa. E nesse caso, né, a radiação de calor ela foi estudada por dois cientistas, né? O Joseph Stefan,
que viveu entre 1835 e 1893, e também o Ludwig Boltzmann, né, que viveu entre 1844 e 1906. Vejam, pessoal, a radiação de calor foi o último mecanismo de transferência de calor a ser estudado, né, numa escala temporal. Então, esses dois cientistas, eles originaram a lei de Stefan Boltzmann para a radiação. Nessa lei, pessoal, né, nós temos uma taxa, né, de calor radiativo, né, que é igual, então, a uma constante específica da radiação de calor, representada por esse sigma. Essa constante tem um valor de 5,67 vezes 10 na menos 8, que é vezes, então, é uma área. No caso, essa área é a área de troca de calor, vezes uma temperatura absoluta da superfície. Essa equação, do jeito que está, essa lei de Stefan Boltzmann, na verdade, é uma equação que representa a taxa máxima de transferência de calor por radiação, que nesse caso seria a taxa da radiação de um corpo negro. O corpo negro também é conhecido como radiador ideal, que seria a máxima radiação emitida por um corpo. Entretanto, pessoal, aqui a gente entra numa diferença, né, entre o que é um radiador ideal e o que é um radiador real, né? O radiador ideal, ele tem poder emissivo, né, máximo, ou seja, é aquele que troca de forma máxima calor por radiação, né? Nós temos Ts como a temperatura absoluta e o sigma como essa constante específica. O poder emissivo, pessoal, é a radiação emitida pela superfície, originada pela energia térmica da matéria e delimitada pela superfície na qual a energia é liberada por unidade de área. Entretanto, o poder emissivo de um radiador real, né, todos os corpos diferentes de um corpo negro, eles levam em consideração, então, um produto da emissividade. O que é a emissividade? Então, a emissividade é uma constante que varia entre 0 e 1, e ela vai ser uma medida de eficiência, né? Ela vai mostrar uma medida de eficiência em relação a um corpo negro. Ou seja, o corpo negro seria a emissividade máxima, o corpo negro tem emissividade igual a 1, né? E todos os outros corpos, né, toda a outra matéria, então, ela tem uma emissividade menor do que desse corpo negro, então ela mostra o poder emissivo em relação ao radiador ideal. Inversamente, pessoal, se houver uma incidência de radiação sobre uma superfície, uma parcela dessa radiação vai ser absorvida. E aí entra outra propriedade dos corpos, que é a absortividade. Então, a absortividade é uma forma de calcular a taxa de energia absorvida a partir, né, de uma emissão. Essa absortividade também, né, ela varia entre 0 e 1. Então, o fluxo de calor absorvido é igual à absortividade vezes o calor incidente, ou seja, a gente considera, né, que dependendo da absortividade do corpo, nós podemos ou não ter uma absorção total do calor incidente da radiação, né, para um corpo. No caso, então, ela vai variar de 0 a 1. A emissão de calor por radiação ela vai diminuir a energia da matéria e a absorção da energia radiante vai aumentar a energia da matéria. Como exemplo, aqui a gente pode tomar o Sol e a Terra, né, pessoal? O Sol vai emitir energia na forma de radiação, né? Ou seja, vai transferir calor na forma de radiação para a Terra. Dessa forma, ele vai diminuir a sua energia. No caso, como ele é uma estrela com uma quantidade de energia muito grande, talvez essa diminuição da energia por causa da sua emissividade para com a Terra, no caso, seja praticamente desprezível, né? Mas a Terra, em termos de absorção, ela vai aumentar consideravelmente a sua energia, né? Decorrente dessa transferência de energia, né, por radiação. Então, a Terra aumenta a energia, enquanto o Sol diminui a sua energia quando tratamos de trocas de calor por radiação, né? Diferença entre emissão e absorção.
Então, quando nós temos a emissividade igual à absortividade, nós temos o que nós chamamos de corpo cinzento, ou seja, ele é capaz de emitir igualmente na forma como ele absorve energia. E aqui nós temos um equacionamento, tá, pessoal? O fluxo de calor entre radiação de dois corpos, uma superfície pequena A1 envolta por uma grande superfície A2, que é considerada como um corpo negro. Então, o calor emitido por A1 vai ser igual, lembrando aqui nós temos em termos de fluxo, né, dividido pela área, vai ser igual à emissividade do corpo 1, vezes aquela constante, né, de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura da superfície absoluta. O calor emitido por A2, que vai ser considerado um corpo negro, vai tomar a emissividade dele como sendo 1, ou seja, emissividade máxima, né? Então, o fluxo Q2 vai ser igual à constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura da vizinhança elevada na quarta. O calor emitido por A2 e absorvido por A1, ou seja, todo o calor que o A1 consegue absorver a partir da emissão de A2, ele vai ser igual ao fluxo de A1, que vai ser a absortividade vezes o fluxo de A2, então, de Q2. Então, como o Q2 é isso aqui, a gente tem a multiplicação da absortividade 1 vezes, então, o Q2. A perda líquida de radiação da superfície A1 é igual à diferença entre as energias emitidas e absorvidas. Então, veja, pessoal, a gente faz como se fosse um balanço entre absorção e emissão para a superfície 1. Ou seja, a quantidade de calor que a superfície 1 vai perder vai ser a diferença entre o que ela emite e o que ela absorve, né? Então, essa quantidade de calor pode ser positiva se ela conseguir absorver mais do que ela emite, ou pode ser negativa se ela emitir mais do que é capaz de absorver. Então, vejam, essa equação aqui ela vai ser dada pela emissividade de 1 vezes a constante vezes a temperatura da superfície elevada na quarta, menos a absortividade vezes o Q2, né, pessoal? O fluxo 2. Então, vai ser a constante vezes a temperatura da vizinhança na quarta. Se a gente considerar que a absortividade é igual à emissividade, ou seja, nós temos um corpo cinzento, nesse caso, nós temos, então, que a quantidade, né, de calor, o fluxo de calor 1 vai ser igual a E1, né, a emissividade, vezes a constante, né, produto, então, pela diferença de TS menos T da vizinhança elevado na quarta, considerando que absortividade é igual a emissividade. E assim, para muitas aplicações, a gente exprime a troca de calor da radiação térmica na forma de HR vezes A vezes TS menos T vizinhança, né? Temperatura da superfície menos a temperatura da vizinhança. Lembrando que nós temos a taxa de calor, né? Sendo que esse HR será, né, vai ser, então, correspondente a essa equação aqui. Tá, pessoal? Então, essa seria a troca de calor por radiação. E aqui nós apresentamos mecanismos combinados. Conforme eu já mencionei para vocês, muitas das transferências de calor, elas acontecem de forma combinada, né? De forma combinada, de mecanismos combinados. Então, uma superfície ela pode transferir calor simultaneamente por convecção para o gás circundante, mas também por condução. Então, a taxa total de transferência de calor da superfície é dada pela soma, né, de dois modos de transferência de calor. Nesse caso específico, né, nós temos então um corpo que está emitindo calor ou absorvendo calor por radiação e também trocando calor por convecção. Então, a taxa total de transferência de calor vai ser a soma dos mecanismos. Se nós tivéssemos, então, essa superfície trocando calor por condução, nós teríamos ainda uma soma de condução. E assim, pessoal, como a quantidade de calor trocada é aditiva, se adicionam assim as leis, conforme a gente já viu, né? Nesse caso, o calor convectivo é dado pelo coeficiente convectivo vezes a área
vezes a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, e a quantidade, a taxa, então, de radiação é dada pela emissividade vezes a área, vezes a constante de Stefan Boltzmann, né? Vezes a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura da vizinhança, cada uma elevada na quarta. E assim nós temos os mecanismos combinados. Conforme eu já mencionei para você, se ao invés da radiação tivéssemos a condução, aqui nós faríamos uma soma, então, da lei de Fourier, né? Que mostra a quantidade de calor trocada através da condução. E aqui, finalizando nossa aula, pessoal, eu trouxe um problema para a gente refletir. Quero que vocês reflitam e definam o que pode estar acontecendo nesse problema. Considere um frasco fechado de plástico, cheio de café quente, que está dentro de um recipiente cujo ar e as paredes estão a uma temperatura fixa. Identifique todos os processos de transferência de calor que contribuem para o resfriamento do café. Além disso, proponha características para se ter um projeto de qualidade superior para o armazenamento de café, ou seja, como a gente poderia isolar esse calor, fazendo com que o café não resfriasse tão rapidamente. Para a aula de hoje era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e nos vemos na próxima semana.